Então, vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou começar a compartilhar a tela para a gente ir lendo junto, né? Como a gente faz sempre. A gente está na parte 9. Agora sim, nós estamos na parte 9. Eu não sei se vocês lembram, a gente teve a gente acabou lendo essa parte 9 quando era sei lá, na 6 e tal. E aí, enfim, ficou lido, mas agora está certo, né? Porque agora está na ordem direito. Vai fazer mais sentido, talvez. Então, vamos lá. Hum? Parte 9 do inibição, sintoma e angústia. O que resta agora, né, o que agora resta a fazer é considerar as relações entre a formação de sintomas e a geração da angústia. Então, duas opiniões sobre o tema parecem bastante difundidas. Uma diz que a própria angústia é sintoma da neurose. Então, pega essa primeira aí. Então, a angústia, na primeira versão, seria um sintoma da neurose. Se a pessoa está com uma neurose, ela vai sentir angústia por causa da neurose. A outra, há uma relação bem mais íntima entre as duas. Segundo esta, toda a formação de sintomas seria realizada para evitar a angústia. Os sintomas atam a energia psíquica que, de outro modo, seria descarregada como angústia, de maneira que a angústia seria o fenômeno básico e problema principal da neurose. Ou seja, você formaria uma neurose para não sentir a angústia. Percebem a diferença das duas? Então, na primeira ideia seria, bom, você sente angústia porque você sente neurose, ou porque você tem uma neurose, né? Então, aí você tem uma energia que vai ficar livre e tal, e isso gera angústia. Agora, na segunda, ele fala, justamente para evitar a angústia, formam-se essas coisas que a gente chama de neurose, né? Para evitar a angústia. Tá? A segunda afirmação se justifica, ao menos em parte, como demonstraram alguns exemplos marcantes. Se abandonarmos uma pessoa agorafóbica na rua após tê-la acompanhado, ela terá um ataque de angústia. Só. Se impedirmos um neurótico obsessivo de lavar as mãos após tocar em algo, ele será presa de uma angústia quase insuportável. É claro, então, que a condição de ser acompanhado e o ato obsessivo de lavar as mãos tem o propósito e também o resultado de prevenir tais acessos de angústia. Nesse sentido, toda inibição que o eu impõe a si mesmo pode ser denominada um sintoma. Vamos recordar que o Freud não trata a inibição como um sinônimo de sintoma, né? Que não é. Então, para que haja sintoma, é preciso que haja uma substituição nas cadeias representativas, certo? Então, a inibição é simplesmente, eu não saio à rua. Mas eu não saio à rua por quê? Porque eu tenho medo de ser mordido por um cavalo. Bom, aí já tem um sintoma, certo? Porque o cavalo não era de fato aquilo de que ele tinha medo. Ele tinha medo, era do pai, por causa dos sentimentos sexuais que ele tinha em relação à mãe. A gente está falando no caso do pequeno Hans. Então, naturalmente, a gente precisa perceber aqui, né, que a formação do sintoma se dá com essa criação, não é, de algo que substitui as representações originais. Entendem? Fica claro? A qualquer momento, se alguma coisa não ficar claro, podem perguntar, mas vamos Só- indo. Oi. Eduardo, só repete essa última frase, por favor. A formação do sintoma vem da substituição do objeto? Foi da substituição da representação. Então, por exemplo, o pequeno Hans, ele tinha medo de quem? Do pai. Por que ele tinha medo do pai? Porque ele queria a mãe e aí ele via o pai como alguém que podia causar uma retaliação para ele, certo? Então, o que ele faz? Ele transforma esse pai, né? Ele faz um deslocamento da figura do pai para a figura do cavalo. Bom, por quê? Porque, claro, ele não vive com um cavalo dentro de casa. Então, é mais interessante na economia psíquica dele, não é? Você ter medo de cavalo do que ter medo do próprio pai, com quem ele teria que conviver.
Então, quer dizer, aí o sintoma para o Freud, ele precisa ter esse algo de troca, não é? De uma coisa que é representada por outra coisa, não é? As pessoas têm medo de barata, não pela barata em si, porque a barata é um bicho pequeno, que não pica, não traz grandes perigos, mas alguma coisa ali, não é? Remete a algo que no psiquismo causa desconforto, certo? Então, se afastar desse objeto é se afastar da angústia, é se afastar do medo. É isso que o Freud está trabalhando nessa parte do texto aqui, tá bem? Então é isso, é só para dizer que, bom, tem uma diferença aí entre a inibição e o sintoma, tá? Justamente por isso se chama inibição, sintoma e angústia. Mas tem uma inibição nesse caso do pequeno Hans, não tem? Tem. Ele fica inibido, por exemplo, de sair à rua, certo? Tem a inibição, você tem o sintoma e você tem a angústia. Por isso que ele está tentando fazer a amarração entre esses três conceitos. Eu acho que tem alguma coisa que está fazendo um ruído. Deixa eu tentar Algum descobrir. microfone está aberto. Já estou fechando aqui. Uhum. Mas nesse momento, Eduardo, a gente ainda não sabe se o caso do pequeno Hans, ele sente angústia porque é neurótico ou se ele cria uma neurose para evitar a angústia, certo? É porque no começo do texto ele trabalhou bastante o caso do pequeno Hans, né? Então, eu imagino que dê para a gente supor, porque ele faz toda uma mudança na teoria da angústia dele. A teoria da angústia dele era aquela de que as representações, quando se separam dos afetos, os afetos vão ficar circulantes e isso vai gerar angústia. E isso seria um subproduto da neurose, né? Então, a neurose geraria angústia, que tem a ver com essa primeira tese que ele falou ali, entende? Só que daí ele passa o texto inteiro dizendo assim, não, na verdade, a angústia, ela serve justamente para gerar o recalque. Entende? A angústia surge como um apontamento do eu, né, para o id, para que o id, então, faça essas transformações nessas cadeias representativas para que o medo não surja. Entende? Então, de toda forma, o sintoma é uma forma de fugir do medo. Mas eu não sei se eu entendi muito bem a tua questão. Eu estou falando aqui e agora eu esqueci qual era a comparação que você falou. Pode repetir? Não, a dúvida é se a gente já nesse momento tem condições de olhar para o caso do Hans e Aham. enquadrá-lo nesse primeiro momento freudiano ou nesse segundo momento freudiano. Ah, tá. Bom, é que o que o Freud está fazendo, assim, ele está pegando o caso do Hans e está traduzindo para essa segunda teoria da angústia. Entende? Ele está pegando. Na primeira vez, ele não tinha dúvida, ele não tinha ainda essa segunda teoria. Então, ele descreveu como sendo tudo na primeira teoria da angústia, sabe? E aí, agora que ele desenvolveu, porque aí a gente já está na década de 20, né? E aí o Freud desenvolveu uma série de outras coisas e ele está mudando, ele está fazendo então uma análise, utilizando o caso do pequeno Hans e também do Homem dos Lobos, né? E aí ele está aplicando essa segunda teoria da angústia. Por isso que ele está puxando a brasa mais para a sardinha dessa segunda teoria, né? Que é a teoria atual dele ali, nesse texto. Né? Então vamos lá. Como fizemos a geração da angústia remontar a situação de perigo, preferiremos dizer que os sintomas são criados para subtrair o eu à situação de perigo. Então, quer dizer, os sintomas são criados para subtrair o eu à situação de perigo, certo? A questão é que esse medo e esse perigo normalmente é um perigo arcaico, é um perigo não necessariamente arcaico, mas infantil, né? Então, o problema é que as pessoas adultas neuróticas elas vão se sentir frente a uma situação de perigo, e aí vão sentir angústia, justamente que vai provocar novamente um reinvestimento de recalque contra esse tipo de representação, né, que vai se ligar a outra coisa, ou seja, vai se transformar em outra coisa, produzindo sintomas. Né? Então, mas isso vai ficar bem claro no exemplo que o Freud vai dar aqui, um pouquinho na frente aqui. Então, vamos lá. Sendo impedida a formação de sintomas, o perigo realmente aparece, ou seja, produz-se aquela situação análoga ao nascimento em que o eu
se encontra desamparado ante exigências instintuais cada vez maiores. A primeira e primordial condição para a angústia. Em nossa concepção, os laços entre angústia e sintoma se revelam menos estreitos do que se imaginou, consequência do fato de havermos interposto entre eles o fator da situação de perigo. Podemos acrescentar que a geração de angústia preludia a formação de sintomas, que é mesmo um pressuposto necessário dela, pois se o eu não despertasse a instância prazer-desprazer pela geração da angústia, não adquiriria o poder para sustentar o ameaçador processo gestado no id. Entende, gente? Aqui é um pouco complicado, mas a gente vai parar e vai pensar sobre isso. Então, o que acontece? Cria-se no id algo que gera angústia. Pode ser um perigo, por exemplo, relacionado à sexualidade, certo? Por exemplo, algo relacionado ao incesto. O que o eu vai fazer sobre isso? Porque o eu, ele está organizado, né? E na organização do eu, ele toma as normas sociais como indicadores de perigo. Então, o eu, não é, munido dessas normas sociais, vai dar um sinal para o id de que aquilo traz um perigo, de que aquilo é perigoso. Né? Da mesma forma que se ele tivesse visto algo de fora, né? Por exemplo, ele viu um lobo, ele vai falar logo isso aqui. Então, ele viu um lobo. Bom, o lobo é perigoso. Mas também é perigoso quando aparece em mim algo que é um pensamento que traz essas ideias, né? Essas ideias que o eu condena, certo? Então, por aí, o que a gente tira disso é que o eu vai lançar ele mesmo, e aí ele está fortalecendo o papel do eu. Ou seja, quando Freud faz isso, ele está dizendo, olha, o eu não é aquela coisa assim tão frágilzinha e tão assim pequena, né, em relação ao id, né? O que acontece é que o eu ele tem a capacidade de disparar esse sinal de angústia e provocar um recalque. E provocando um recalque, ele vai provocar, em consequência disso, a formação de um sintoma, possivelmente, tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Vai acontecer no id a formação de algo que o eu vê como perigoso, entende? E aí o eu vai lançar um sinal de angústia que vai fazer com que essa representação seja recalcada, tá certo? E aí eu remeto vocês todos ao texto do recalque, né, que fica ali na edição de 14 e 15, da Companhia das Letras, aquele livro vermelho. Enfim, que eu acho importantíssimo aí nesse caso. Então, nisso é evidente a tendência de limitar a um mínimo a geração de angústia, de empregar a angústia apenas como um sinal, pois de outra forma, o desprazer que o processo instintual ameaça produzir seria apenas sentido em outro lugar, o que não seria um êxito conforme a intenção do princípio do prazer, embora suceda com frequência nas neuroses. Ou seja, o que acontece se falha? Não é isso que o eu está tentando recalcar. Bom, você vai, ao invés de ter só aquele sinalzinho de angústia que fala, ops, isso é perigoso, ele vai ter justamente o sentimento de que ele fez alguma coisa muito ruim. Então, por exemplo, imagine essa pessoa que tem um impulso agressivo, né? E ele sabe que assim a civilização não vai aceitar esse impulso agressivo dele. E o eu está cheio daquilo que a civilização dita, né? Que o eu coloca para ele, que a cultura coloca. Então, ele vê um perigo de, por exemplo, matar o amiguinho da escola, né? Agora, bom, ele não vai matar o amiguinho da escola, por quê? Porque quando ele está lá e pensa assim, eu vou matar, mas na hora que ele vai matar mesmo, ele fala, bom, isso se acontecer de verdade, vai me gerar muita angústia, né? Apesar de eu ter esse impulso, não é, que me vem do id, não é? Se eu passar ao ato, eu vou ter, então, uma consequência muito maior em termos de geração da angústia. Então, o eu dispara um sinal e fala, opa, aqui você não pode. Né? E aí, quando ele fala aqui você não pode, ele então transforma essa raiva pelo amiguinho, uma raiva assim homicida, né, numa outra coisa, uma coisa assim talvez mais aceitável, entende? Então, mas ele pode inclusive transformar em informações sintomáticas.
não é? Agora, o Freud trabalha muito isso nas questões relacionadas à sexualidade também, não é? Então, a gente estava usando aqui um impulso agressivo, mas poderia ser um impulso sexual, né? Então, isso acontece o tempo todo nas nossas formações de sintoma, tá? Então, o importante só é vocês lembrarem o eu disparando o sinal de angústia para cima de algo que aparece no id, mas que não seria sustentável, percebe? Então, vamos lá. Bom, e ele fala também que com frequência isso sucede nas neuroses, ou seja, com frequência essa tentativa de barrar o que vem do id não é completamente satisfeita, né? Principalmente, por exemplo, numa neurose obsessiva, né? Que ele fala, o Freud fala sempre que na neurose obsessiva muito escapa, né? Desse controle, dessa barreira. Né? Então, a formação de sintomas tem, portanto, o resultado concreto de anular a situação de perigo, ok? Acho que tranquilo, né? Ele está sendo claro aqui. Ela tem dois aspectos. Um deles, que permanece oculto para nós, produz no id a alteração pela qual o eu é subtraído ao perigo. Tá? O outro, apresentado abertamente, mostra o que ela criou no lugar do processo instintual afetado, a formação substitutiva. Então, eu vou repetir esse finalzinho para vocês pegarem bem, que é muito importante. Então, a formação de sintomas, né, tem o resultado de anular a situação de perigo, tudo bem? Então, o sintoma serve para anular o perigo que está trazendo aquela representação do id. Pode ser? Então, ela tem dois aspectos. Um deles permanece oculto para nós, né? E produz no id a alteração, ou seja, produz uma alteração no id, onde o eu é subtraído ao perigo. Ou seja, tira o eu daquela situação de perigo, certo? E o outro, apresentado abertamente, mostra o que ele criou no lugar do processo instintual afetado, a formação substitutiva. Ou seja, ele pega uma pulsão que é perigosa para o eu, né? E aí ele vai transformar ele em outra coisa, o que o Freud está chamando aqui de formação substitutiva, tá certo? É o conteúdo representacional do sintoma, tá bem? Gente, eu queria perguntar para vocês se vocês entenderam aqui, porque é bem importante. Marcos, fala lá. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Nesse permanece oculto para nós, produz o id de alteração pela qual o eu é subtraído ao perigo, Uhum. apresentado abertamente, mostra que ela criou no lugar do processo situal afetado a formação substitutiva. Nesse meio aí que tem o recalque, né? Nesse Exatamente. meio, ao afastar do eu, o perigo que aquela pulsão representa, tem E, o efeito do recalque, ou a ação do recalque, né? Ele não fala aqui perfeitamente. nesse texto claramente, mas nesse parágrafo, pelo menos, né? Ele falou Mas muito disso, né? Mas, mas, uhum, mas assim, você tem toda a razão. E a ideia aqui é justamente que ele está descrevendo o mecanismo do recalque, mas ele está meio que invertendo os fatores aqui, né, Marcos? Então a ideia é uhum, justamente aquilo que a gente sempre aponta, né? É como que nessa segunda teoria da angústia dele, ele faz com que, então, o eu é aquele produtor da angústia, né? E é aquele produtor da angústia que aponta para o perigo do que vem do id. uhum, Ou seja, aquilo que uhum, vem do id, eu falo, poxa, aquilo gera um sinal de angústia. E aí, então, a pessoa ela vai ter uma formação substitutiva. E aí, claro, um sintoma. Por que a formação substitutiva? Porque é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Para o Freud, só é sintoma, né? Se você tem uma substituição do conteúdo representacional. Senão seria só uma inibição, né? Uma inibição. E aí ele está falando, então, das inibições, aquilo que segue as inibições, né? Que são as substituições do conteúdo representacional, né? Mas o mais importante, talvez, nesse ponto, seja a gente entender que o que a angústia faz é tirar o eu de uma situação de perigo, né? Então, o eu está numa situação de perigo, ou seja, aquilo vai gerar muita angústia para o eu, ele tira o eu de lá. E aí, como é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer enfim,
uma formação substitutiva, sim, talvez, né? Vai ter que transformar o pai em cavalo, vai ter que fazer alguma coisa. Mas ver o pai como aquele que vai trucidá-lo não é um sintoma, né? É o que ele fala no começo do texto. Se o Hans tivesse medo do pai, seria só uma questão de relação interpessoal ali, né? A questão é que isso se torna um sintoma, porque ao invés do pai, o pai é transformado num cavalo. E aí o Hans fica com medo de sair à rua. Então isso é um sintoma tipicamente neurótico, certo? Porque tem aí uma formação substitutiva, né? Então, mas é isso mesmo. Vera, Eu sei que está explicando de modo geral aqui como é que se forma, né, inibição sintoma e tal, mas fica difícil sustentar, dizer que nós não somos todos neuróticos, né? É uma questão bem complicadinha aqui, né? Porque aham. alguns psicanalistas sustentam que sim, nós somos todos neuróticos, outros que não, que a gente tem uma pontinha talvez de neurose. E com essa explicação aqui, deixa a gente meio bagunçado. Por que que você achou bagunçado? Porque eu acabo ficando dividida nas duas, acaba ficando dividida dizendo que os dois têm razão. De certa forma, nós não somos todos neuróticos no sentido de ter os mesmos sintomas de uma neurose obsessiva, por exemplo, ou sintomas neuróticos totais, né? Mas a gente não foge desse processo, Hum. né? A gente não foge desse processo. Ah, com certeza, né? Com certeza. É porque é interessante que assim o Freud ele chama de neurose uma série de coisas e assim no decorrer da obra ele fala sobre coisas muito diferentes, assim como sendo neuroses. Dependendo da que a gente escolher, realmente a gente não se salva como neurótico, a não ser talvez os psicóticos, né? Que daí tem uma outra estrutura e os perversos. Mas a ideia é que realmente todos nós possuímos mecanismos de recalque. E a gente tem que possuir. Porque se a gente não possuir mecanismos de recalque, a gente. E é justamente por isso que ele escreve aquele texto que chama o mal-estar na civilização. O que que acontece? Para poder existir uma civilização, para poder existir uma cultura, precisa existir uma série de medos do eu em relação à cultura, sabe? Porque é isso que vai impedir que a gente haja da maneira como as nossas pulsões dizem. Entende? É justamente entrando na cultura que o nosso eu tem que ir se diferenciando e produzindo um eu. Entende? Então, isso é muito importante, porque se a gente parte desse ponto de vista, aí, nesse texto do final da obra do Freud, que é o Mal-Estar na Civilização, ele mostra como que a civilização inteira é neurótica, né? E tem que ser mesmo, porque senão você não tem como produzir uma civilização, você não tem como produzir uma cultura. Entende? Então, o mal-estar na cultura vem justamente de que, porque a gente não pode ser apenas id, esse nosso id vai se diferenciando numa coisa que a gente chama de eu, e aí esse eu, ele se organiza, não é, com as leis que ele toma da civilização, e ele faz o quê? Lança esses sinais de angústia para que o eu não passe dos seus limites. Entende? Então, nesse sentido, não tem como haver cultura se não houver mal-estar. E esse mal-estar que a gente está falando é um mal-estar neurótico, sabe? Então, assim, para haver civilização é preciso haver neurose, sabe? Então, assim, eu acho interessante pensar esse tipo de coisa, e realmente, né, o que a gente não precisa dizer, todo mundo é histérico, sabe? Não, né? Mas assim, eu acho que mesmo quando você toma um paciente e esse paciente ele tem traços predominantemente histéricos, a gente não pode deixar passar também que às vezes ele tem outros tipos, né, outros contornos neuróticos também. Tem talvez um paciente histérico tem também alguns sintomas obsessivos e tal. Só que, claro, por uma questão de divisão didática, né, a gente coloca cada um, né, em uma classe de sintomas diferentes, percebe? Mas é isso, somos sim, somos neuróticos, a não ser se for. Perfeito, perfeito. Obrigada. Vamos lá. Então, eu acho que está aqui, né? Deveríamos nos expressar mais corretamente, atribuindo ao processo defensivo o que acabamos de dizer sobre a formação de sintomas e utilizando essa expressão mesma como sinônimo de formação substitutiva. Olha só,
utilizando a formação de sintomas como sinônimo de formação substitutiva. Lembram que eu falei que era formação substitutiva? Aquela que surge, uma representação que surge no lugar daquela representação que precisava ser recalcada. Por exemplo, preciso matar o pai. Então, parece claro, então, que o processo defensivo é análogo à fuga mediante a qual o eu se subtrai a um perigo que ameaça de fora, que constitui uma tentativa de fuga ante um perigo instintual. As dúvidas quanto a essa comparação nos ajudarão a esclarecer melhor as coisas. Primeiro, pode-se objetar que a perda do objeto, a perda do amor de objeto e a ameaça de castração são perigos que vêm de fora, assim como um animal feroz, digamos. Ou seja, não são perigos instintuais. Mas não se trata do mesmo caso. Então, aqui ele está falando assim, bom, qual que é a diferença, então, da angústia de castração, né, ou da angústia de desamparo, não é, com um animal feroz? Não é a mesma coisa, essa que vem de dentro e essa que vem de fora? Ele está falando, não é o mesmo caso. Daí ele vai falar o seguinte: um lobo provavelmente nos atacaria qualquer que fosse nossa conduta em relação a ele. Mas uma pessoa amada não nos negaria seu amor e não seríamos ameaçados de castração se não nutríssemos determinados sentimentos e propósitos em nosso interior. Ou seja, o lobo, para você ter medo do lobo, e ele vai te atacar de qualquer jeito, não tem a menor importância se você está com medo ou não está com medo do lobo, se você ama ou não ama o lobo. Agora, as questões internas, bom, aí elas só fazem sentido você ter alguma angústia porque você nutre, então, determinados sentimentos e propósitos em nosso interior, certo? Então, aí tem a diferença entre as ameaças de perigo externas e as internas. Porque, lembra, a angústia está para proteger o eu, não é? De mais angústia. Então, é um sinal de fuga. Agora, esse sinal de fuga, ele tem essa diferença com o sinal de fuga de alguma coisa externa. Por exemplo, um animal feroz, né? Então, dessa maneira, esses impulsos instintuais se tornam condições para o perigo externo. E assim, perigosos eles mesmos. E podemos, então, combater o perigo externo adotando medidas contra o perigo interno. Nas fobias de animais, o perigo ainda parece ser sentido inteiramente como externo, assim como experimenta um deslocamento externo no sintoma. Na neurose obsessiva, ele é bem mais interiorizado. A porção de angústia ante o supereu, que é a angústia social, representa ainda o sucedâneo interno de um perigo externo. A outra porção, a angústia da consciência, é inteiramente endopsíquica. Então, o que ele está dizendo aqui? Bom, você pode gerar uma formação substitutiva e fazer como na fobia. Na fobia você faz o quê? Você desloca aquela coisa angustiante para, por exemplo, um animal, certo? Então você deslocou aquilo ali para um rato, sei lá, que era uma coisa angustiante. Dentro de você, você deslocou para fora. Olha, interessante. Esse é o mecanismo da fobia. E o mecanismo da neurose obsessiva? No mecanismo da neurose obsessiva, isso vai para dentro. Só que uma coisa que anteriormente era um perigo externo, por exemplo, aquele pai que poderia ser perigoso, né? Ele transforma aquele pai num superego rígido, num superego de um obsessivo, entende? Então, ele vai ficar ali às voltas com o pensamento, com os rituais. Então, o obsessivo ele fica muito paralisado por essa coisa que uma vez foi externa, mas ele interioriza, né? Vamos usar esse termo assim para usar qualquer um, ele interioriza e forma essa coisa que a gente chama do superego, que não deixa de ser também uma dobra, né, do eu. Ocorre que esse superego ele funciona também mediante os ditames do id, ou seja, o superego, ele é assim um carrasco, mas ele é um carrasco que não é assim aquela coisa adulta, né, aquela coisa assim super
assim, a consciência moral, né? Entendeu? Não, o superego, ele nos cobra de uma forma que é impossível que a gente vá conseguir cumprir todos os seus ditames, né? Então, muito em análise deve ser feito no sentido de você abrandar esse superego que existe, sobretudo, nos pacientes obsessivos, tá bem? Então, vamos lá. Então, a neurose obsessiva ela é bem mais interiorizado, né? Tá. Uma segunda objeção diz que, ao tentar fugir de um ameaçador... Peraí que eu estou vendo que tem no chat aqui alguma coisa. Olha só. No mal-estar, Freud deixa claro. A Júlia falou também. Pensei na censura e as distorções nos sonhos, exatamente. O Marcos fala em mal-estar, Freud deixa claro que a cultura seria impossível sem a repressão, justamente. E aí a repressão também seria impossível sem a angústia, tá? Porque o que causa a repressão é justamente o sinal de angústia do eu. Então, voltamos. Bom, uma segunda objeção diz que ao tentar fugir de um ameaçador perigo externo, tudo o que fazemos é aumentar a distância física entre nós e o que nos ameaça. Não nos pomos em defesa contra o perigo. Não procuramos mudar algo nele, como seria o caso se nos voltássemos contra o lobo com um pedaço de pau ou atirássemos nele com uma arma. Mas o processo de defesa parece consistir em mais do que uma tentativa de fuga. Ela intervém no curso instintual ameaçador, suprime-o de alguma forma, desvia-o de sua meta, tornando-o assim inócuo. Aqui é muito importante, gente. Essa objeção parece irrefutável, temos de levá-la em conta. Então, olha lá. Mais do que uma tentativa de fuga, né? Mais do que uma tentativa de fuga, o que se faz é uma intervenção nessa pulsão ameaçadora, certo? E aí você faz uma supressão dessa pulsão, né? Você vai desviá-lo de sua meta, tornando-o assim inócuo. Como é que você faz para desviá-lo de sua meta? Bom, as pulsões, aí eu digo a vocês, tem que ler as pulsões seus destinos, né, e tal. Aqui, a gente tem um problema de palavras, de tradução e tudo mais. Mas a questão é que, quando há uma substituição, não é, da meta e do objeto, então, por exemplo, quando há uma substituição do objeto, que seria o pai, matar o pai, não é? E você substitui o objeto por cavalo, então seria tipo fugir do cavalo, tem medo do cavalo, né? Tem aí uma substituição de meta e de objeto, certo? Então, é isso, leiam as pulsões de seus destinos, porque daí é um tema todo mais complicado aí, mas é muito interessante. Aliás, as pulsões de seus destinos não é um texto assim especialmente difícil, não é? Ele só é um texto muito importante, né? Eu acho que não dá para deixar, principalmente quem está começando, tem que se dedicar a esse texto aí das pulsões de seus destinos, tá? Enfim. Achamos que provavelmente existem processos de defesa que é lícito comparar a uma tentativa de fuga, ao passo que, em outros, o eu se defende de maneira bem mais ativa, né, e empreende enérgicas ações contrárias. Isto se a comparação entre a defesa e a fuga não for prejudicada pelo fato de o eu e o instinto no id serem partes da mesma organização e não existências distintas, como o lobo e o menino, de modo que toda espécie de conduta por parte do eu terá de influir no processo instintual e alterá-lo de alguma forma. Estudando as condições para a angústia, vimos o comportamento defensivo do eu numa transfiguração racional, por assim dizer. Cada situação de perigo corresponde a certo período da vida ou fase de desenvolvimento e parece justificar-se para ele. Gente, agora eu vou pedir que vocês prestem muita atenção. Olha que interessante. Ele vai falando aqui dos períodos, né? E o que eu gosto muito dessa figura que ele usa agora.
No começo da infância, o indivíduo realmente não se acha equipado para lidar psiquicamente com grandes quantidades de excitação, que lhe chegam de fora ou de dentro. Em determinado período da vida, o que realmente mais importa é que as pessoas de que dependemos não nos retirem seu terno cuidado, né? Que vai ser aquela angústia de abandono. Quando o menino vê o pai poderoso como rival no tocante à mãe e se torna cônscio de suas inclinações agressivas para com ele e suas intenções sexuais relativas à mãe, tem razão em temê-lo, e o medo de ser castigado por ele pode ser reforçado filogeneticamente a manifestar-se como medo da castração, né? Então, a gente teve um medo do abandono, depois um medo da castração, né? E daí, com o ingresso na vida social, o medo do supereu, né? A consciência, torna-se um imperativo, e a ausência desse fator, uma fonte de graves conflitos e perigos, etc. Mas, justamente por isso, relaciona-se um novo problema. Então, vamos lá. Procuremos por um instante substituir o afeto da angústia por outro, a dor, por exemplo. Olha que bonitinho que ele faz agora, eu acho bacana, mano. A dor. Então, às vezes, ele está substituindo ao afeto, né, da angústia pela dor. É uma outra coisa. Então, achamos inteiramente normal que uma menina, aos 4 anos de idade, chore penosamente quando sua boneca é quebrada. Aos 6, quando a professora lhe faz uma recriminação. Aos 16, quando o namorado não lhe dá atenção. Aos 25, talvez, quando lhe morre um filho. Cada uma dessas condições para a dor tem seu tempo e acaba quando ele passa. Então, quer dizer, cada época da vida tem dores diferentes, né? Mas acabam essas dores quando passa a idade. Então, as derradeiras definitivas mantêm-se por toda a vida. Ficaríamos surpresos se essa garota, né, a garota que viu a boneca quebrar e começou a chorar copiosamente, já sendo mulher e mãe, chorasse por uma quinquilharia danificada. Isso é uma coisa o quê? É uma coisa neurótica, né? Uma coisa anacrônica, né? Então, ah, então é uma coisa anacrônica, né? Então, se uma mulher chorasse por uma quinquilharia danificada, né, ela se comportaria, mas é assim que se comportam os neuróticos. Então, o neurótico se comporta como? Como uma mulher que já tem filhos, mas ainda chora por causa de uma boneca que quebrou, como uma menininha de 4 anos, né? Ou um homem de 30, 40 anos que não pode falar com uma moça porque ele tem medo, não é, de ser humilhado e tudo mais, sendo que não tem nenhuma razão assim aparente para que ele pudesse ser humilhado. Mas aí entra aquele medo de castração, né, de angústia de castração. É assim que funcionam os neuróticos, né? Eles funcionam com esse anacronismo, ou seja, aqueles medos da infância voltam como medos na vida adulta, certo? Porque ele lembra que ele é um medo que ele foi transformado em outra coisa? Então, nessa transformação em outra coisa, aquele medo ficou fixado nele, né? Então ele não conseguiu nunca processar e elaborar aquele medo. E é isso que a gente faz em análise, né? Na análise a gente tenta voltar em até alguns pontos, né? E reconectar essas cadeias de sentido para que essa neurose possa se desfazer. Fala, Natália. É, a menina de 4 anos que chora porque quebrou a boneca. Certo. Ela ela está chorando porque quebrou a boneca ou ela já está chorando porque ela tem uma angústia de abandono desde o nascimento? Não, o que o Freud está falando aqui é assim, é que nessa época que ela está chorando pela boneca, eu estou falando, não, isso é muito normal, isso não é neurótico. O problema vai ser a mulher que chora pela boneca de quando ela tinha 4 anos, alguma coisa assim. Isso. Mas isso é só uma figura que ele está usando para falar do quê? Para falar o seguinte, por exemplo, essa angústia de abandono, não é? Ou angústia de castração. Teria por que alguém que já passou pelo Édipo continuasse sentindo angústia de castração? Não precisaria, se a gente não fosse neurótico. O problema é que a gente é neurótico.
Entende? Então, a gente continua se comportando como uma mulher que chora pela bonequinha, entende? Todos nós. Não é por causa de coisas da infância, né? Paulo. É interessante como ele fala antes que você transforma o sentimento em dor, né? Então, na realidade, não é que o sentimento cause dor, é que você transforma em dor. E aí você amadurece e para de transformar aquele sentimento pela boneca em dor, e mais outra coisa vai lhe suscitar essa dor, ou essa transformação em dor, como a morte de um filho. Mas a morte de um filho já é uma coisa que vai perdurar, como ele fala. Então você vai sempre transformar um sentimento em dor. Na realidade, não é um sentimento que dói. O que dói é que sua mente transforma o sentimento em dor. Agora, como ele achou isso, é que eu não consigo perceber como ele achou essa transformação, né? Mas acho muito interessante. Aquilo que ele está dizendo é que assim, ele tá fazendo só por um jogo de explicação, né? Ele está falando assim, ao invés de a gente ficar falando de angústia, vamos pensar numa dor qualquer, né? Daí ele pensa na dor, por exemplo, da criancinha que viu a bonequinha estilhaçada, entende? E aí, para isso, essa é a questão dele, né? Ele fala assim, essa dor da bonequinha. Então, ele faz essa substituição só para mostrar como a gente tem dores, né, que são anacrônicas, né? Assim como a gente tem angústias que são anacrônicas também, né, que vão aparecer justamente nos casos da neurose. Fala, Marcos. Só para contribuir, né, em outro texto, acho que foi em Repressão ou Recalcamento, em algumas traduções, Uhum, Freud fala sobre essa questão da fixação que você tocou aí, que a isso. fixação seriam grandes cargas traumáticas, né, no momento em que o ego ainda não é capaz de suportar, e essa fixação, mesmo depois de ultrapassado o Édipo, elas são como pontos que chamam, como que imantadas, né, chamam de Isso, volta para si o conteúdo a ser recalcado, que foi recalcado, né? Então, é como isso, se o sujeito chegasse diante de um neurótico, né? Diante de situações na vida, né? isso. Que remontem a essa fixação. E ele acaba revivendo isso até inconscientemente. E por isso que a análise é importante, como você falou, porque ela faz esse recordar, deixar de repetir e elaborar, né? Exato. Interessante. Perfeitamente. Aí é muito interessante porque você percebe que ele cita aqui porque ele não quer usar as fases de desenvolvimento psicossexual, mas ele poderia ter usado, né? Ele falado assim, na fase oral, a criança pode estar com medo ali de não encontrar o seio materno, né? Então, que ele quer devorar, ele quer fazer uma série de coisas. Na fase anal, você tem essa questão de controle, né? Você precisa controlar. E aí, a gente não pode deixar de pensar que é o seguinte, da mesma forma que tem a menininha de 4 anos que está ali chorando porque quebrou a bonequinha, para o menininho e para a menininha de 3 anos, a grande questão deles ali é se eles vão conseguir segurar ou não segurar o cocô, por exemplo, não é? E aquela coisa para eles é complicadíssima e é angustiante, entende? É que para nós, a gente olha e fala, que besteira, claro que vai controlar, sabe que as crianças... Mas para a criancinha, ela está ali dependendo, o amor da mãe está dependendo disso. Entende? E se ele não consegue e a mãe deixa de gostar dele? Entende? Então, aquilo ali é uma coisa angustiante. Então, se ele não consegue resolver e elaborar isso bem, né? E ele fica tomando justamente sinais de angústia desse eu nascente dele, ele vai ficar o quê? Fixado em alguma dessas fases, né? Que é o que a gente fala que, bom, vai determinar o tipo de caráter e tudo mais. Mas a questão, né, por exemplo, esse caráter da analidade, por exemplo, é porque, bom, em algum momento desse período foi muito difícil para ele, né? Ele não conseguiu sair dali. Então, o obsessivo seria aquele que nem a menininha que chora por causa da boneca que quebrou, ele é aquele menininho que chora porque ele tem uma dificuldade, ou que sente dor, ou sente angústia, não é? Ou seja, sente medo, não é? Por alguma coisa ligada, né, a uma fase muito anterior da vida dele que não teria por que ele se preocupar. Né? Mas essas relações, por exemplo, entre analidade e neurose obsessiva, são relações relativamente próximas. Né? Então, assim, a gente tem alguns indícios de que fase cada formação dessa vai se dando. Né? Mas são as formações substitutivas de cada fase, perceba. Então, quando você tem uma pessoa que regride para uma fase onde as coisas eram melhores, não é? Aí, de repente, você tem o tipo da compreensão sintomática
dessa pessoa. Mas é muito importante a gente levar em consideração a regressão, né? A regressão sintomática. Então, vamos lá. É a quinquilharia danificada. Mas é assim que se comportam os neuróticos. Todas as instâncias para o controle de estímulos em amplas áreas acham-se desenvolvidas há muito tempo em seu aparelho psíquico. Não é? Ele já teria condições de lidar com isso. Eles são adultos o bastante para satisfazer por si próprios a maioria de suas necessidades. Há, há muitos sabem que a castração não é mais utilizada como castigo, porém se comportam como se ainda existissem as velhas situações de perigo. Mantêm-se apegados a todas as velhas condições da angústia. Né? Então é aquele menininho, né, passando pela fase fálica, que ainda tem o medo da castração, por mais que ele saiba que não, isso não vai acontecer, as pessoas vão me respeitar, vão me ouvir e tudo mais. Eu não vou ser assim castrado, humilhado publicamente, eu não vou ser assim acabado, né? Mas eu ainda me comporto como se isso fosse um risco real, né? Por quê? Porque eu fiquei fixado nessa fase por algum motivo, tá? A resposta a isso será um tanto laboriosa. Antes de tudo, será preciso discriminar os fatos. Em grande número de casos, velhas condições para angústia realmente perdem vigência depois de já terem produzido reações neuróticas. As fobias que crianças pequenas têm de ficar sós, da escuridão e de pessoas estranhas, que são quase consideradas normais, geralmente desaparecem após alguns anos, os pequenos as deixam para trás, como se diz, de vários transtornos da infância. As frequentes fobias de animais têm o mesmo destino. Muitas das histerias de conversão infantis não têm prosseguimento depois. Atos cerimoniais ocorrem muito frequentemente no período de latência, e apenas uma percentagem mínima desses casos evolui para uma neurose plena mais adiante. Então, ele está dizendo assim: olha, na infância, essas coisas que a gente chama de neurose na vida adulta acontecem demais. Acontece que as pessoas, quando vão crescendo, vão deixando para trás algumas dessas coisas. Por exemplo, rituais que você tem durante o período de latência e depois para de ter. Né? Então, as neuroses infantis são, segundo as observações que fizemos em crianças da cidade, de raça branca e submetidas às altas exigências da civilização, episódios regulares do desenvolvimento, embora ainda recebam muito pouca atenção. Os sinais de neurose infantil tem que levar em conta, né, como também o Freud é datado, né, quando ele fala essas coisas da civilização, da raça branca e tudo mais, ele está falando simplesmente que na sociedade europeia você tem mais mecanismos de controle da cultura, então você teria, em tese, né, com esse pensamento super datado do Freud, mais restrições culturais, então mais pressões para você abrir mão de instintos, sabe? A gente sabe que isso não é bem assim, aliás, não é assim, mas, de qualquer forma, a gente tem que ler o Freud como uma pessoa do seu tempo, né? Então, vamos lá. Os sinais de neurose infantil não deixam de estar presentes em nenhum neurótico adulto, mas as crianças que o mostram estão longe de tornarem-se todas elas neuróticas mais tarde. Portanto, as condições para a angústia devem ter sido abandonadas no decorrer da maturação, e situações de perigo devem ter perdido sua importância. Além disso, algumas dessas situações de perigo sobrevivem em épocas posteriores ao modificar e adequar estas à condição para a angústia. Olha só, gente, é muito importante. Assim, por exemplo, o medo da castração se conserva sob a máscara da fobia de sífilis, por exemplo. Né? Após o indivíduo saber que a castração não é mais habitual como punição para a entrega aos apetites sexuais, mas que, por outro lado, graves doenças ameaçam a liberdade instintual. Sabe? Então, aquele homem que, poxa, ele não mantém relações sexuais. Mas por quê? Bom, ele fala que é porque ele tem muito medo de pegar sífilis. Certo, uma questão também do tempo do Freud. Mas o que o Freud está falando é que, no fundo, isso só é uma máscara para o medo da castração que ele já tinha. Né? Então, essa é a maneira como a boneca quebrada da menina de 4 anos surge como uma dor da mulher de 26. Né? Vamos lá. Então, máscara fobia.
Tá. Outras condições para a angústia, como as do medo ao supereu, não se acham absolutamente fadadas à dissolução, devendo acompanhar o indivíduo por toda a vida. O neurótico distingue-se das pessoas normais, então, por exacerbar enormemente as reações a esses perigos. Né? Então, essa exacerbação, né? Então, assim, poxa, você vê que uma pessoa, às vezes, ela está com medo demais. É um medo que, puxa, parece estranho, parece irracional, né? De, sei lá, de sair à rua, né? Que estranho isso, né? Ou ele tem medo demais de conversar com uma possível parceira amorosa. Mas o que pode ser isso? Né? Então, aí é uma questão dessa exacerbação dos perigos do neurótico que deveria ter ficado na infância, né? Porque na infância ela fazia sentido. E ela se protegeu na infância e fazia sentido que ele se protegesse na infância. Só que essa proteção na infância fez com que ele transformasse essa coisa angustiante e ameaçadora em outra coisa. E aí isso continuou, entende? Então isso continuou no tempo e ele não conseguiu se livrar, porque daí essa formação substitutiva virou uma formação sintomática da neurose, percebe? Por exemplo, o pequeno Hans, ele poderia ter, bom, transformou em cavalo, mas aí esse negócio do medo em cavalo poderia ser transformado em medo de uma outra coisa mais para frente, e ele ter sido sempre um fóbico, entende? Se ele sempre usasse formações substitutivas por ali, nessa cadeia representacional, né? E ele ia, a uma maneira fóbica, sempre ter um medo exacerbado de algum perigo, que era um perigo da infância, que tinha a ver com a sua castração, mas que não tinha mais nada a ver quando ele crescesse. Né? Mas mesmo assim a gente mantém os nossos, muitas vezes, né? Não sempre, como Freud faz questão de ressaltar, mas às vezes a gente continua tendo os medos da infância, mesmo na vida adulta. Por fim, também o fato de ser adulto não oferece proteção suficiente contra o retorno da traumática situação angustiosa original. Deve haver para cada indivíduo um limite do qual seu aparelho psíquico fracassa em lidar com as quantidades de excitação que requerem aviamento. Né? Esse aviamento, aqui nessa nota, ele fala que é assim, algo que requer uma terminação, né? Uma resolução. Tá? Então, lidar com a quantidade de excitação que requerem uma resolução. Vamos pensar assim. Que aviamento é uma palavra que eu não sei se para vocês faz muito sentido, para mim a resolução seria melhor. Enfim. Essas pequenas retificações não podem absolutamente alterar o fato aqui discutido de que muitas pessoas permanecem infantis em seu comportamento diante do perigo. E aí está a neurose, você permanecer infantil no seu comportamento diante do perigo. E não superam as condições para a angústia já caducadas. Questionar isso significaria questionar o fato da neurose, pois tais pessoas são justamente as denominadas neuróticas. Mas como isso é possível? Porque todas as neuroses não são episódios do desenvolvimento que têm fim quando é alcançada a fase seguinte? De onde vem o elemento duradouro dessas relações, dessas reações ao perigo? Né? De onde vem essa coisa duradoura das reações ao perigo? De onde vem a prerrogativa que o afeto da angústia parece ter em relação a todos os outros, de ser o único a provocar reações que distinguem das outras anormais, das outras como anormais e que, sendo inadequadas, contrapõem-se ao fluxo da vida? Em outras palavras, mais uma vez nos achamos subitamente diante do velho enigma. De onde vem a neurose? Qual o seu móvel último? E que lhe é peculiar? Após décadas de esforços analíticos, esse problema ainda se apresenta diante de nós, incólume como no início. Né? Então, gente, essa é a parte que a gente leria hoje, né? Que eu acho que ela é bem esclarecedora, muito interessante. Tem algumas questões aí que eu acho que vale a pena a gente pensar, principalmente de como as angústias de infância, elas dão um jeito de continuar na nossa vida adulta, não é? E aí nós nos tornamos esses neuróticos que somos. Então, pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, o que vocês acharam desse trecho, para a gente fazer alguma colocação. Eduardo,
Pois não? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Eduardo, aquela vídeo, acho que você indicou, não sei se foi nesse grupo da Marion Minervo, que fala da criança no adulto, quando ela fala, né, ela dá um exemplo daquele homem que, né, que está na clínica e fala que foi para o baile lá, se eu não me engano, é mais ou menos isso, né? Aí E chega no baile, vê aquela mulher, mas ele já fala para o amigo, nem adianta ir, né, porque é muita areia no meu caminhãozinho. Que isso. é desse, né? Ele já está lidando com isso, né? É uma angústia de castração, né? Quando é que ele tem, qual que é a origem dessa angústia? Vamos pensar. Ela é muita areia para o meu caminhãozinho. Bom, primeiro que quando você está falando disso, não é? Você está colocando um menininho frente a um mulherão, não é? Até mais. Caminhãozinho, né? Caminhãozinho. E o Caminhãozinho. caminhãozinho dele não é capaz, né, de dar conta daquele mulherão, né? Então, como é que ele vai fazer? Ou seja, ele está claramente lidando com uma angústia de castração, tá? A gente pode pensar nisso facilmente. Mas a questão é que ele já não é mais o menininho da mamãe. Só que na angústia dele, ou seja, ele pode ter uma profissão, ser super bem sucedido e tudo mais em todas as outras áreas, mas na hora de falar com a moça da festa, ela é um mulherão e ele é um menininho. E aí o que que acontece? Por que que ele é um menino? Bom, porque ele é o menininho da mamãe. E ele teve uma angústia enorme quando ele estava frente à mãe dele, e ele justamente tinha esse medo de castração, medo da castração, quando ele achava, então, que o pai, que era muito mais forte, era um concorrente desleal para ele. Ou seja, o pai é um cara que eu não tenho como concorrer, né? Eles vão me botar para fora do quarto, porque eles vão se fechar lá no quarto e eu não sei nem o que acontece. Então, como é que eu vou competir com um cara desses? Bom, para ele isso é angustiante, porque ele é pequeno, os outros são grandes, nesse período em que ele é criança. Agora, isso vai gerando uma angústia nele. Essa angústia é o que está falando justamente nessa parte do texto, ela dá um jeito de sobreviver através de outras representações. Por exemplo, as mulheres são muito poderosas, né? Principalmente aquelas mulheres que são bonitas que nem a mamãe. Aquelas mulheres que são poderosas que nem a mamãe, que são grandes que nem a mamãe. Então, como é que eu vou fazer? Daí, por um lado, não é? Ele tem essa questão de que ele não pode ultrapassar essa barreira da angústia, porque primeiro ele pode ser humilhado, como ele seria humilhado pelo pai dele se ele tentasse casar com a mãe. Não pode, seria ridículo. E aí ali ele vai racionalizar, porque ele já é um adulto, então ele vai racionalizar e vai falar, não, é porque eu não tenho jeito para falar com as mulheres. E assim, a gente recebe muitos pacientes homens assim, não é? Que vêm com esse tipo de demanda. Então eu não sou muito jeito, não tenho muito jeito para falar com as mulheres, eu estou assim com uma dificuldade enorme e tal. E, bom, por quê? Porque os outros caras sabem sempre o que dizer, eles são muito mais espertos e tal. Quer dizer, ou seja, tem um outro sempre, né? Os outros são bons, grandão, é poderoso, e ele é o do caminhãozinho. Então, a questão aí é que, bom, por um lado ele não pode, porque senão ele vai ser humilhado. E por outro lado, ele não pode porque se ele conseguir alguma coisa, ele vai ter justamente realizado a angústia que gera a angústia do incesto, né? Porque aquela mulher, no fundo, é a mamãe, entende? E aí essa mulher que no fundo é a mamãe é perigosíssima, sabe? Então, por isso ele tem uma dificuldade enorme, porque cada vez que ele vê a mulher, no fundo ele vê a mamãe, e aí é complicado nessa situação edípica que ele se encontra. Fala, Marcos. Sem contar outros tipos de sintomas, outros conjuntos de sintomas, como impotência sexual, né? Como a situação de homens que depreciam a mulher, né? Perfeito, perfeito. No sentido até mais perverso, nem tão erótico, mas até mais perverso, né? Então, há um conjunto de sintomas, né, do tratamento das mulheres, ou de como eu me relaciono, né, que podem remontar a essa criança traumatizada, ou essa criança fixada em alguma fase, que daí só a história dela pode contar para ela mesma, aonde que ela está, vamos dizer assim, presa, né, ou dando loopings, né, loopings na sua história, né, que ela não consegue resolver, né. E aí, Mas aí, a impotência sexual, pelo que a gente está lendo, seria uma inibição e não um sintoma? É, é, uhum. você tem razão. A impotência pode ser uma inibição,
Mas a gente tem que lembrar bem lá no início do texto, ele fala que a inibição pode surgir como sintoma também e vice-versa. Ele fala alguma coisa assim, bem nos primeiros parágrafos lá no início do texto, né? É isso. Então, A pode gente ser uma inibição. a gente falou de novo. Às vezes a inibição ela pode surgir como um sintoma, mas assim, Isso. nesse caso específico, a gente pode chamar de uma inibição mesmo. Né? A inibição seria o quê? Uma retirada de uma capacidade. Né? Então, uma retirada de uma capacidade. Por exemplo, eu não posso sair à rua. É uma inibição. Né? Eu não posso sair à rua no caso do pequeno rosto. Não posso ir falar com aquela menina. É uma inibição. Né? Por isso que às vezes a gente vê crianças assim que são muito, elas não vão conversar com outras crianças, a gente fala, são crianças inibidas. Né? Inibidas no sentido de que elas não conseguem passar o ato em coisas que elas deveriam passar o ato, né? Que elas teriam naquela fase a possibilidade de passar o ato. Né? Mas é basicamente isso, gente. Olha, eu acho interessante essa parte, viu? Ela tem algumas coisas assim bem úteis e importantes. Então, deem uma atenção aí. E aí, na próxima, a gente já vai entrar na parte 10, tá? A parte 10 é a última do normal, mas ainda ela é longa, né? E ainda depois a gente tem os complementos. Mas a gente já está no final, né? A gente já está bem mais perto do final. Então, vamos seguir, né? Lembrando que o próximo texto vai ser o Luto e Melancolia, né? Desculpem aí as semanas de recuperação que eu precisei, mas já estamos aí, né? Estamos de volta. Tá Não bom? há o que desculpá-lo. Teríamos que desculpá-lo por ser vivo, né? Ser humano, de carne e osso. Estamos aí, estamos juntos. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês, viu? Boa noite aí. Valeu. Boa Obrigada, noite, Eduardo. Obrigado, pessoal. Eduardo. Valeu, Eduardo. Que bom que você está bem. Valeu. Obrigada. Boa É, noite. agora já perdi. Boa Melhoras, noite. Eduardo.